Oi! No vídeo de hoje, eu escolhi responder a tag Minha Faculdade. Eu modifiquei um pouco e juntei algumas perguntas que eram parecidas ou que eu achei que dava mais sentido para as respostas, para o modo como eu escolhi responder. Então a tag ficou com 7 perguntas. E eu espero que esse vídeo ajude você, assim como pesquisar esse tipo de vídeo também me ajudou muito quando eu estava prestes a fazer essa escolha. Primeira pergunta. Qual o seu curso de graduação? Quantos períodos ele tem e qual período você está? Meu curso é Pedagogia e na minha faculdade são 9 semestres. Mas é bem comum você encontrar pessoas que terminam depois. Algumas coisas acabam interferindo para que a pessoa acabe estendendo o seu período na universidade. Um deles é porque, como é uma universidade pública, então acaba tendo greve. Outro motivo é que as pessoas acabam gostando demais de estar lá e você tem muitas oportunidades de fazer, por exemplo, cursos em outras matérias, e até mesmo de se aprofundar mais em algumas pesquisas, alguns temas que você curte bastante, entre alguns outros motivos. Pergunta número 2. Por que você escolheu esse curso? Eu tive infinitos motivos para escolher pedagogia, porque na época que eu estava escolhendo, parecia que estava acontecendo tudo para que eu escolhesse isso. Parecia que todas as setas da vida assim apontavam para o mesmo lugar. Então, são realmente muitas histórias que eu tenho pra contar que nem caberia nesse vídeo. Sei lá, talvez coubesse numa palestra. Mas, se eu achar relevante, se até vocês comentarem, né, for do interesse de vocês que eu grave falando sobre a minha experiência pré-vestibular, é só deixar nos comentários. E se eu achar que é relevante compartilhar isso com vocês, eu me programo pra fazer esse vídeo e a gente se aprofunda um pouco mais no assunto. Mas enfim, vamos voltar. Sobre a escolha do curso, eu sempre fui bastante crítica com relação à escola, em relação a como se dava aula, ao que se ensinava. E enquanto eu era aluna, eu sentia um vazio muito grande porque eu sempre imaginava como tudo isso podia ser diferente e como a escola poderia ter um propósito muito maior na nossa vida. E eu sempre estudei em escola pública, então eu acabava sentindo falta de muitas coisas. Às vezes coisas que eu achava, sabe, que era a função da escola, tipo, puxa vida, se eu estou na escola eu poderia aprender isso? Ou eu poderia aprender tal coisa de tal maneira? Eu sempre pensei isso. Então, quando isso não era correspondido, eu ficava muito frustrada. E isso acabava até, às vezes, atrapalhando o meu desempenho na escola, porque eu mais pensava em como poderia ser do que entender que, Camila, não é assim, tá? Aceita do jeito que é melhor pra todo mundo. Eu me lembro de perguntar para os meus professores por que certas coisas eram do jeito que eram. E a resposta deles, na maior parte das vezes, era sempre: ah, Camila, a culpa é do sistema, então não tem como eu mudar isso. Tem que ser assim e ponto final. E aí começou uma outra fase, em que eu ficava o dia inteiro. Aquilo fazia parte do meu pensamento. O que ela quis dizer com isso? Que sistema é esse? Quem manda nesse sistema? Do que ela tá falando? E aí eu até me lembro de chegar a pesquisar na internet coisas estranhas, tipo, o que é sistema? Que resposta eu achei pra isso? Tipo, então, essa falta de respostas e as angústias que eu tinha, as frustrações que eu tinha, eram tão grandes que eu acredito que elas ainda me ajudaram muito pra, no fim das contas, eu ter o pensamento: quero fazer um curso em que eu possa entender essas coisas e influenciar positivamente as questões educacionais. E quanto mais eu sentia esse vazio com relação à escola, mais eu reafirmava dentro de mim a minha esperança, sabe, depositada na escola. Que a escola tem poder de nos transformar. Obviamente que hoje eu entendo que a escola não tem esse poder de nos transformar sozinha. Existem muitos outros aspectos que nos formam como pessoas, mas a escola é uma parte muito, muito importante de todo esse processo. Ela dá o tom das próximas gerações e ela pode ser muito péssima na vida de alguém ou pode ser muito ótima. E os reflexos disso, bons ou maus, abrangem toda a nossa vida. E em grande escala, abrange a sociedade. Ela exerce um papel fundamental na formação dos indivíduos.
Eu também tenho experiência já com crianças, mas num contexto não escolar, mas eu tenho, e eu lido muito bem com as crianças, eu amo estar com elas, mas eu queria deixar claro que, apesar disso, esse não foi o motivo principal pelo qual eu escolhi fazer pedagogia. E sim, porque eu sinto que eu posso fazer coisas positivas com relação a isso e porque eu quero dar o meu melhor, independente da função que eu ocupe dentro da educação. Eu não escolhi pedagogia por dinheiro ou por reconhecimento ou por prestígio social, não por diploma, mas sim porque está no meu coração e é muito mais forte do que eu, forte do que qualquer retorno material que eu pudesse ter. Pergunta número 3. Antes de escolher o curso, você pesquisou sobre piso salarial e sobre mercado de trabalho? Sim, eu pesquisei e é importantíssimo que você também faça isso, porque você precisa verificar se as opções do mercado de trabalho te agradam e têm a ver com o que você espera como profissão. E quanto ao piso salarial, mesmo que esse não seja um motivo determinante para você, você precisa saber para não ter surpresa e também para conseguir avaliar quais são as suas necessidades, quais são as suas prioridades, e ninguém melhor do que você mesmo para decidir isso. Pergunta número 4. Como foi o seu primeiro dia de aula? Teve trote? Se sim, como foi? Algo que mais me marcou no primeiro dia de aula foi a recepção dos veteranos, porque eu fui para a faculdade preparada para o pior. E eu tive uma experiência bem feliz. Durante o trote, os veteranos vinham me perguntar se alguém tinha me forçado a fazer alguma coisa que eu não queria. E eu fui preparada para eles me forçarem e eu estar pronta para dizer não, eu não quero isso. Então, eu sei que não é uma coisa que acontece em algumas universidades, mas eu tive uma experiência muito boa com relação a isso e me marcou muito. Depois tiveram alguns eventos, tipo ir pro pedágio, pedir dinheiro, depois eles foram pro bar, e eu não participei disso porque eu não curto muito. E o que aconteceu? Ninguém me forçou, então foi super de boa. Também teve uma roda de conversa do curso de pedagogia e eu pude conhecer pessoas incríveis, com histórias lindas, sabe, de superação, de luta e com propósitos super nobres com relação à educação, então foi um dia inspirador. Outra coisa é que eu pensava que quando eu chegasse lá só teriam mulheres. E claro, a maior parte realmente é mulher. Mas eu vi muitos rapazes também no curso de pedagogia e isso me deixou muito feliz, porque a gente precisa mesmo, sabe, quebrar esse paradigma que pedagogia é só para meninas, só para mulheres, e que educação é completamente atrelada à maternidade, mas são coisas diferentes. E a gente vai, sabe, renovando o nosso pensamento como sociedade, essas coisas vão mudando também. Pergunta número 5. Você está 100% satisfeita com o curso que escolheu? Posso afirmar com certeza eu estou. Sabe quando a gente deseja muito alguma coisa e quando ela acontece é melhor do que quando a gente imaginou? Foi exatamente isso que aconteceu. Eu queria muito um curso de pedagogia que saciasse todas as minhas vontades, todas as minhas perguntas e me fizesse pensar ainda mais além. E eu queria um curso que fosse profundo, que fosse exigente, que fosse complexo e que modificasse meu pensamento, que me transformasse, sabe? E também que me desse a oportunidade de pesquisar alguns temas que eu tenho muito interesse. E isso aconteceu. Número 6. Já ficou em DP? Possui algum método de estudo? Eu nunca fiquei de exame e eu estudo bastante. Eu não deixo de ler os textos, a não ser por motivos de força maior. E quando eu não leio no momento que eu tenho que ler, eu leio assim que eu consigo. E eu tenho sim algumas dicas legais de estudo, mas mais do que isso, dicas legais e importantes de organização. Porque sem organização é muito difícil você conseguir gerenciar tantas tarefas. E pergunta número 7 para nós encerrarmos a tag. Faça um resumo do seu curso para quem tem interesse em fazê-lo. É um curso que tem muitas leituras, muitas mesmo, uma carga pesada e densa de leituras. Então é importante você estar disposto a isso, porque todos os dias você vai ter textos e às vezes livros para ler para aquela aula. E como são leituras que precedem a aula, então se você não ler, quando chegar na hora da aula, o professor ele não vai falar tudo o que estava no texto. Afinal de contas, você já deveria ter lido. Então ele vai falar com a turma como se todos estivessem
estivessem ali no mesmo nível de conhecimento. Daí, se você não lê o texto, fica desnivelado e o seu nível de compreensão da aula piora. Então, é meio complicado, sabe? O conhecimento fica meio truncado, sabe? Aquelas informações novas que você está recebendo, que por vezes já são complexas por si mesmas, e daí você não se prepara para receber esse conhecimento, então é difícil. É melhor você se preparar. É um curso que tem muitos trabalhos também, atividades em grupos, seminários, tem matérias na filosofia, na sociologia, na psicologia, na psicanálise, história, política, didática e muitas outras áreas que a pedagogia estuda, todas elas com enfoque na educação. Tem alguns assuntos que você vai achar mais difícil, outros assuntos você vai conseguir absorver com mais facilidade, mas de qualquer forma são situações que a gente se adapta. Quando a gente entra na universidade é um mundo novo, tudo se abre pra gente aumentar o nosso nível de compreensão das coisas. Então é um momento muito, muito legal da vida e eu espero que você consiga fazer uma boa escolha, assim como eu consegui fazer uma escolha acertadíssima da minha faculdade, que você tenha boas experiências e que consiga, sabe, dar o seu melhor independente da profissão que você escolher. Então, dá um joinha se você curtiu esse vídeo, se inscreve aqui no canal e até a próxima. Tchau!